Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos no 23º domingo do tempo comum, ano C, ano de São Lucas. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, fala de como é difícil, aliás, impossível, conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Deus quer, se Ele próprio não nos dá a sabedoria e nos infunde o seu Santo Espírito. Sem a sabedoria, quem pode conhecer e cumprir a vontade de Deus? Mas é por meio da sabedoria que os caminhos dos homens se tornaram retos, e os homens aprenderam o que agrada a Deus, e pela sabedoria foram salvos. A sabedoria, quem é? É o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, quem é? É a terceira pessoa divina. Embora isso não esteja explícito neste trecho, que é do Antigo Testamento, portanto, anterior à revelação do mistério da Santíssima Trindade. Porém, nós podemos conhecer os desígnios de Deus, porque Deus quis se revelar a nós. Bendito seja Deus, que nos fez conhecer a sua vontade, a sua lei e os seus desígnios de salvação para nós. O Salmo 89, o salmo atribuído a Moisés, fala de como nós somos frágeis, como a nossa vida dura pouco, como os nossos dias passam depressa e nós também passamos com ele. E depois voltamos ao pó quando o Senhor nos diz: voltai ao pó, filhos de Adão. Se somos tão frágeis assim, quem pode nos socorrer? Somente o Senhor. Se nós entendermos que os nossos dias são contados, se nós aprendermos a contar os nossos dias, nós teremos um coração sábio, teremos sabedoria, e esta sabedoria vem de Deus. O mundo não conta os dias. O mundo acha que tem dias infinitos pela frente, mas o sábio, aquele que tem sabedoria, conta os seus dias e aproveita cada dia para fazer a vontade de Deus e para se afastar do pecado. A segunda leitura é uma carta pequeníssima, na verdade um bilhete, que São Paulo, na prisão, enviou para um homem chamado Filemão. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo fugiu do seu patrão e se encontrou com Paulo na prisão. Paulo, na prisão, converteu-o ao cristianismo. E agora desejaria que o patrão Filemão recebesse aquele escravo de volta, mas não mais como escravo, e sim como um irmão no Senhor. Para que Filemão receba Onésimo, Paulo diz: ele é como se fosse o meu próprio coração, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Tal a ternura do apóstolo para com aquele escravo que ele converteu e gerou para Cristo. A escravidão existia naquela época. E o que São Paulo fala em relação aos escravos? Que sejam obedientes aos seus senhores. E aos senhores, que tratem bem os seus escravos. Mas aqui ele dá um passo além. Ele pede a Filemão que liberte Onésimo da escravidão e que o receba como mais do que escravo, como um irmão querido no Senhor. É assim que o cristianismo foi mudando a sociedade, convertendo as pessoas por dentro. O Evangelho traz hoje nosso Senhor caminhando e multidões de pessoas atrás dele. Mas Jesus não quer enganar aquelas multidões, volta-se para elas e diz as condições para continuar seguindo a ele. Jesus não é um político que está à procura de votos e se alegra com a quantidade enorme de seguidores. Pelo contrário, Jesus, quando vê muita gente seguindo a ele, volta-se para a multidão e diz: quem quiser me seguir tem que preencher tais condições. Quais são as condições? São condições radicais. Tem que se desapegar do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, de seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs e até da sua própria vida. Senão, não pode ser discípulo dele. E para explicar que, de fato, não podemos seguir a Cristo sem essa renúncia radical, Jesus conta duas parábolas. Nessas duas parábolas fala-se do dever de sentar-se. A primeira é de um construtor.
Alguém quer construir uma torre, mas antes de construir, ele tem que se sentar e fazer as contas para saber se ele tem material de construção para levar a obra até o fim. Senão, ele vai começar a torre e não vai conseguir terminá-la. A segunda parábola é de um rei que está em guerra com outro rei. Mas aquele rei só tem 10 mil homens e o outro tem 20 mil. Será que ele vai conseguir vencer a guerra? Ele tem que se sentar e verificar se é possível. Se não, enquanto o outro ainda está longe, ele envia mensageiros para negociar as condições de paz. O que quer dizer isso? Quer dizer que se nós não estivermos dispostos a deixar tudo, não podemos ser discípulos de Jesus. A situação piora se a gente começa a seguir Jesus sem ter deixado tudo, inclusive a sua própria vida. Vamos dar um exemplo. Você é pagão e quer se batizar. Ótimo. Só que você, que está tão acostumado ao paganismo, quer receber o batismo, sim, quer tornar-se filho de Deus, mas não está muito disposto a abandonar a sua vida de pagão. Senta, faz as contas, verifica se você está preparado para aquilo que você vai receber. Porque o batismo é de fato um dom, mas ele também é uma exigência. Se você quer ser batizado e depois do batismo cometer os mesmos pecados que cometia quando era pagão, vai piorar sua situação. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, não se batize. Faz as contas depois de sentar e chega à conclusão: eu não posso começar essa construção, eu não posso entrar nessa guerra. Você já é batizado, mas quer se crismar, para se tornar um soldado de Cristo. Só que você tem alguns pecados mortais de estimação que você pratica e não se esforça muito para evitar praticá-los. Você comete o pecado, depois você vai se confessar, depois você comete de novo, e a facilidade da absolvição sacramental fez você viver numa vida assim morna. Você até diz que não quer pecar, mas não se importa tanto de voltar a pecar. E você agora que já foi batizado, está querendo um passo a mais, a crisma. Se você ainda está disposto a viver esta vida, não se crisme. Senta e faz as contas. Vê se você tem material de construção. Vê se você consegue vencer a guerra. Não tem, não se crisme, porque depois da crisma, o seu pecado que você comete agora vai se tornar maior, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você já é batizado, já é crismado, e agora você queria se casar. Casar é bom? Excelente. O matrimônio é um sacramento, um sinal eficaz do amor de Cristo por sua igreja. Só que você, embora queira se casar, não está muito disposto a deixar a sua vida leviana de solteiro. Você tem certos vícios que você comete, está sempre caindo, e você não tem muita disposição de abandoná-los. Mas você tem a triste ilusão de que depois de casado tudo vai passar. Senta e faz as contas. Senta e verifica se você vai conseguir vencer essa guerra. Não está disposto a deixar tudo? Não se case. Porque o casamento, embora seja um dom, ele também é um compromisso. Depois de casado, você tem que se empenhar mais ainda pela santidade. Você se torna responsável pela santificação do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu lar. E se você nem sequer santifica a si próprio, como você pode se casar? Senta! Senta enquanto ainda dá tempo, desmancha o noivado, adia o casamento. Não entre nesta aventura temerária. Se você é um jovem que pretende se consagrar a Deus, seja como sacerdote, seja na vida religiosa, porque você admira este estilo de vida e assim você queria entrar num seminário ou num convento, ótimo. Que pode haver de mais bonito do que você ser chamado por Deus para se consagrar a Ele totalmente? Como sacerdote, você age na pessoa de Cristo, tornando-o presente sobre o altar. Quando você pronuncia as palavras da consagração, que coisa linda! Você absolve as pessoas em nome de Deus e os pecados ficam absolvidos? Isso é maravilhoso. Porém,
Se você ainda conserva algum apego desordenado e não está disposto a desapegar-se, senta, faz as contas, vê se você vai conseguir terminar essa construção ou se vai ganhar essa guerra. Percebe que não vai? Adia a sua ordenação sacerdotal. Fale com o reitor do seminário. Eu não estou preparado. Não quero entrar nesta batalha porque eu sei que eu vou perder. Assim, quem não deixar tudo aquilo que tem, e a si mesmo também, não pode ser discípulo de Jesus. Nenhum de nós pode alimentar a ilusão de querer ser discípulo dele e conservar um pouquinhozinho de afeto às coisas mundanas. Porque ele foi muito radical. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, desperdiça. Estamos nos preparando para fazer uma consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo. E vai ser no dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. É bom consagrar-se a Nossa Senhora? Excelente! Você entrega a ela a gerência de todos os seus bens espirituais e temporais. Você goza de uma liberdade enorme quando você se torna escravo. É a liberdade dos filhos de Deus. Mas você que está disposto a se entregar todo a ela e por ela entregar-se todo a Jesus, já renunciou a tudo que é deste mundo? Você tem algum pecado de estimação que você não quer deixar? Por exemplo, uma mentirinha qualquer que você de vez em quando diz e não quer deixar de dizer para se livrar de algum embaraço? Você não quer deixar de comentar e falar mal dos outros, desde que seja coisa verdadeira, porque o outro merece, porque eu tenho que me desabafar. Você não quer deixar esse hábito de ferir o outro com a língua. Você não quer deixar o hábito de ser preguiçoso, de viver o dia dormindo e comendo, e com muito custo fazendo outra coisa além de comer e dormir. Você não está disposto a deixar aquela máquina terrível chamada celular, que nos faz perder o tempo e às vezes a eternidade. Você não está disposto a renunciar àquelas roupas imodestas que até hoje você vestiu, mas você conserva um apego tão grande a elas que não tem coragem de destruí-las nem de queimá-las. Senta, faz as contas, verifica se você consegue começar e terminar essa construção. Verifica se você vai ganhar essa guerra, porque essa consagração é maravilhosa, mas ela tem suas exigências. Depois de consagrado a Maria na qualidade de escravo, o seu pecado vai ser mais grave do que antes. Portanto, conclui Jesus, do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não nos engana. Ele avisa para que nós não tenhamos sonhos de que seguir a ele é receber favores, milagres, ouvir palavras doces. Seguir a ele é carregar a cruz em que ele próprio carregou e se deixar pregar nela, para depois participar da sua glória. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo que nos faça compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.